Beleza, então eu vou, nesse primeiro momento, só retomar com vocês a nossa organização da disciplina, porque eu tive que fazer algumas pequenas alterações, né? Questões de ordem de aula, mas e também para aquele pessoal que chegou hoje poder ficar por dentro do que nós já tinha combinado e do que vai, como é que vai ocorrer o semestre, ok? Então, rapidinho, falar um pouquinho da organização, do cronograma da disciplina e das avaliações, novamente, né, para todo mundo ficar por dentro. E aí a gente vai comentar sobre a nossa aula de hoje, sobre a importância das pastagens no Brasil e no mundo, e, e já encaminha, então, a próxima aula, né, na semana que vem. Bom, então hoje nós estamos aqui, né, no dia 28, nosso segundo encontro, falando da importância das pastagens. A próxima, a gente vai ter uma aula, então, com o professor Aníbal, sobre sistemas integrados de produção agropecuária. No dia 19, as principais espécies forrageiras em uso no Brasil, comigo. E aí, no dia 26 de outubro, eu tive que trazer a aula de dimensões espaço-temporais no processo de pastejo, que eu tinha informado para vocês que seria mais para o final aqui, para esse dia, por causa da questão de data, né, da aluna que está em docência orientada, que para ela vai ficar mais favorável ela participar aqui, né, nessa data um pouco mais cedo. Então, a gente já trouxe essas dimensões espaço-temporais e logo na sequência a gente já fala sobre o manejo e a aula de recuperação, formação e melhoramento de pastagens acabou ficando lá no dia 16. Então, teve uma pequena alteração, né, na ordem aqui das aulas e a gente vai chegar no nosso último encontro falando sobre adubação e calagem de pastagem. Ok? Então, só para vocês seguir essa sequência, né, das, da organização da disciplina. Eu vou alterar lá também, aí que não, ainda não deu, mas os nossos atividades, né, que a gente faz de forma assíncrona. Então, a gente já tem aqui lançado até a semana que vem, né, o tópico 2, que é sobre sistemas integrados. Já está lá lançado no FPR virtual. Então, é por aqui que vai ser feita a avaliação, né, por essas atividades e também o controle mais preciso da presença de vocês nas aulas, já que também podem assistir às aulas de forma gravada, ok? Então, isso já está lá e a gente vai seguir a sequência. Depois eu vou alterar aqui, né, das atividades até o tópico 6. E isso, então, vai compor 90% da avaliação. Para quem não estava na semana passada, a avaliação vai ser feita pelas atividades semanais, né, com um fator de 90% de composição da nota e mais 10% de participação. Aqueles alunos que perguntarem, que participarem, que tiver curiosidade, né, dentro da nossa disciplina, das aulas, né, vão atingir aqui o potencial máximo nesse fator, e aí tem a média, composta por essas duas atividades. Ok? Alguma pergunta até aqui dos que não estavam? Né? Conseguiram o acesso lá na atividade? Já deram uma olhada? Quem acessou lá? Conseguiu ler o texto já? Já está pronta a atividade para a semana que vem? Professor, eu tenho uma pergunta sobre a atividade. Vamos lá? Aí é só o jeito de entregar. Eu faço um Word mesmo e anexo lá na UFPR virtual, né? Isso, perfeito. Ah, Isso aí. tá. Né? Beleza. Fica Obrigada. legal que daí lá eu consigo devolver comentários, né? Até fazer avaliação por lá mesmo. É bem mais fácil de mexer lá no sistema, lá. Bem simples. Aham. É que apareceu tipo o artigo para ler e as perguntas, mas aí eu não sabia se eu criava o Word ou já tinha em algum lugar, sabe? Ah, ótimo. Acho que é só anexada aí, né? Tu Aham. faz o Word e anexa. Tá bom. Obrigada, professor. Beleza. Mais alguém tem alguma uma curiosidade, uma dúvida lá sobre o sistema? Tá bem, então. Qualquer coisa, podem falar lá no grupo, né? Tem o grupo do WhatsApp. O pessoal que chegou depois
que não foi adicionado ainda, né? Se foi ou se não foi, pede para o pessoal o link, aí o pessoal pode colar o link aí no chat ali, né? E aí entrar no grupo da turma lá. Aí qualquer coisa também pode ser conversado lá no grupo, caso haja alguma dúvida ou dificuldade. Ok. Bom, isso tudo nós tratamos na semana passada, né? E também falamos sobre o que era forragicultura, né? Então, para quem está chegando hoje, é o estudo das plantas que servem como forrageiras. E plantas forrageiras, são aquelas que são utilizadas na alimentação animal. Então, tudo que servir como alimento para os animais é o foco de estudo da forragicultura. Bom, dentro dessas, algumas podem ser usadas numa forma direta, ou seja, pastejadas, né? E outras podem ser usadas numa forma um pouco mais indireta, que seria ela na forma fresca, né? Na forma cortada, quando se faz um sistema, né, que é chamado de capineira, onde se corta e se transporta a forragem até o animal. Seria uma outra forma de utilização da forragem. E ainda uma terceira forma seria através da forragem conservada, né? Usando os processos de conservação de forragem, tanto a redução da atividade da água quanto a redução do pH, isso permitem que a gente conserve, que a gente guarde a forragem estocada e que use ela de maneira estratégica, né? Tanto para momentos de dificuldade de produção de pasto, quanto em sistemas que têm o objetivo claro de aumento da taxa de lotação e ou confinamento dos animais, né, em sistemas fechados. Certo? Então, só trazendo todo mundo para o mesmo plano, é sobre isso que a disciplina vai tratar, e hoje a gente vai dar uma ideia do tamanho e da importância das pastagens. Lembrando que a forragicultura, né, aqui, pela nossa condução, ela tem um foco especial no sistema pastoril, né, tendo em vista que o Brasil é um grande produtor, nós vamos falar sobre isso na aula hoje, e basicamente um produtor à base de pasto, né? Então a gente entende que essa forma de produzir a pecuária é a forma que está mais próxima e que é a realidade dos nossos sistemas produtivos. Bom, qual é a importância que tem isso, né? Qual a importância que tem as pastagens para nós, agrônomos, zootecnistas, né, estudantes, profissionais da área? Podemos separar, aqui eu tentei ilustrar, em 3 unidades, né, básicas. Uma, importância econômica, vou tentar demonstrar a importância disso. Em número de rebanho, nós poderíamos falar em número de produtores, né? Quantos produtores dependem diretamente da atividade pecuária de maneira geral, seja a produção de animais de corte, seja a produção de animais de leite, ovinos, né, ou caprinos para produção de carne, ou para produção de leite, ou para produção de lã. Então, existe aí um imenso número, milhões de produtores, né, só no Brasil, imaginem isso no mundo, que estão intimamente ou extremamente dependente da produção das pastagens. Então, isso tem um tamanho econômico, uma ordem econômica, tendo em vista que cada uma das cadeias, né, se nós pegar a cadeia pecuária, ela envolve toda a indústria de medicamentos, né, a indústria da produção de sêmen, a indústria de transporte, a indústria de genética. Então, vão se criando serviços indiretos, né, que tornam a cadeia extremamente importante para o nosso país e também para o mundo. No leite,
tem uma indústria de laticínios envolvida, tem toda uma questão de uma cadeia de nutrição animal envolvido com isso, em que a base é forrageira, né? Então, a gente pode aí agrupar serviços, por exemplo, o transporte da ração, o transporte do próprio leite até a indústria, da indústria até o consumidor. E os dois sistemas têm uma importância de ordem alimentar, né? De segurança alimentar, da produção de alimentos, para que isso seja, não só pelo fato de ter em quantidade, né, que atenda a toda a população, tendo em vista que carne e leite são alimentos básicos, né? Mas também que esse alimento chegue com qualidade, né, e que não vai gerar nenhum problema aí na mesa do consumidor. Sempre vendo, né, ou pensando que o leite é um alimento aí basicamente usado nas crianças ou nos adolescentes, como queiram. Então, é um alimento de suma importância e a base de produção é forrageira, né? Então, isso é uma importância econômica imensa. Além disso, além de todo esse, o tamanho da cadeia da ordem econômica, a gente tem por detrás desses ambientes uma cobertura de solo, em muitos locais ela é até permanente. Existem as pastagens que são nativas, e isso tem uma importância de ordem ambiental gigante, né? Pela área que as pastagens ocupam, pela diversidade que a gente pode encontrar nesses ambientes, mas principalmente pelos serviços prestados por esses ambientes ao ecossistema ou aos ecossistemas, né? Seriam inúmeros, como a taxa de infiltração de água, a manutenção da diversidade, tanto vegetal quanto animal. Existem, então, pássaros ou répteis que são endêmicos de cada tipo de vegetação, né? Eles completam seu ciclo de vida ali, e no momento que esses ambientes acabam sendo transformados ou destruídos, esses animais, então, passam a ser, né, a entrar num processo de extinção, porque a reprodução deles fica prejudicada. E ainda um exemplo que a gente pode citar sobre o serviço ecossistema seria a função ou a importância desses sistemas pastoris sobre a emissão, né, ou a redução dos gases de efeito estufa. Então, a gente vai tentar trazer um exemplo, né, sobre isso. Bom, se isso ainda não convenceu vocês, né, da importância e do tamanho, uma outra relevância do tema da aula de hoje é o campo de trabalho para o agrônomo e para o zootecnista, que pode atuar tanto na assessoria dos produtores de maneira direta, quanto na elaboração de projetos, né, de ordem aí regional, para melhoria. Tem muita coisa por ser feito, e aumento da produção, tendo em vista aí que nós vamos precisar disso. Então, é um campo de trabalho, né, interessante para nós. Tem no Brasil, como é uma área da, digamos assim, uma área enorme, existe muita coisa por ser feito ainda para melhorar, certo? Então, basicamente isso que vamos tratar na aula de hoje. Tendo uma visão do mundo, a gente consegue ver que existem zonas, né? Zonas aqui mais próximos à linha do Equador, e onde está as maiores temperaturas, e, consequentemente, nesses locais a gente tem uma maior precipitação, né? Pela local aqui, né? E pela formação de uma zona de
convecção, ou seja, a gente tem uma chegada das massas de ar, o encontro das massas de ar e uma ascensão disso na atmosfera e, consequentemente, a gente tem condições de precipitações. Então, próximo da linha do Equador, a gente tem maiores precipitações. Não é por acaso que nessas zonas também estão as florestas, né? Por causa que, como chove, tem condição da produção de uma vegetação mais desenvolvida. Porém, existem vários locais, a gente pode ver aqui, né? Aqui, fora da linha equatorial, mas mais próximo da linha subtropical, vocês estão vendo, onde a gente tem uma menor distribuição das chuvas, né? E zonas de transição, aonde chove de maneira intermediária em relação à zona equatorial e à zona árida, vamos chamar assim. Nessas transições, normalmente, existem períodos de menor disponibilidade hídrica, e isso faz com que a vegetação entre em ciclos, né? Ciclos de retomada e ciclos de senescência. A vegetação que melhor se adapta a isso são vegetação de ordem herbácea. Então, tem uma vocação, uma aparência de vegetação mais próxima de pastagens, né? Ou pelo menos uma vegetação baixa que pode ser utilizado para alimentação animal. Então, nós observando essa distribuição dos climas, né? Ó, vejam que aqui mais próximo da região equatorial, a gente tem climas mais quentes e mais úmidos, né? À medida que isso vai se afastando, vão chegando climas temperados até climas, né, mais secos ou desérticos, que nem esse no caso aqui. Quando a gente vai observar a distribuição, né, das zonas de pastagens, ok? Aqui, as zonas arbustivas, que podem ser consideradas também como uso de pastagem, separando apenas aqui florestas e desertos, perdão, os desertos contados aqui como rangelands, né? A gente chega numa conta que 51% das áreas do planeta são pastagens, né? Embora a gente tenha diferentes vegetações entre pastagens em si, zonas com arbustos, né? Que seria uma vegetação intermediária, bosques e savanas, e a tundra, que é uma região aqui mais de menor temperatura, né? Que pode ser considerada também como uma vegetação intermediária. Tirando isso, então, seriam florestas, lagos, rocha e gelo. Então, praticamente metade do planeta ou foi, no passado, pastagem. Então, isso tem uma importância do ponto de vista de vida, e qualquer atividade que seja feita sobre as pastagens repercute no ponto de vista global. Então, existem muitas povos ou muitas entidades que sobreviveram, que desenvolveram através do cultivo de animais, né? Isso, né? Quando a gente olha especificamente na divisão sobre os continentes, a gente vê que as áreas com ecossistemas de pastagens, né? No Saara, por exemplo, chegam aí a 15 milhões de quilômetros quadrados, enquanto que na Ásia isso vai aí em torno de 9 milhões e meio de quilômetros quadrados. Então, existe uma distribuição entre os continentes, né? Inclusive na Oceania, e aparecendo aqui a América do Sul, né? Próximo aqui dos 6 milhões de pastagens. Existe, lógico, diferenças entre tipos de vegetação, mas é uma área relativamente considerável e isso tem, né, repercussão. Nós olhando especificamente a América do Sul, você vê que tem uma
aproximadamente 6 milhões de hectares, existem distinções entre as vegetações, né? Desde os lianos que tinham, né, lá ao norte do continente, até aqui a Patagônia, né, numa zona mais árida, ao sul do continente de menor precipitação. Passando especificamente aqui pelos Pampas, no sul do Brasil, mais próximo, e pelo Cerrado, né, que também é considerado uma vegetação de pastagem nessa classificação que eu estou mostrando para vocês. Então vejam que uma boa parte do continente sul-africano, sul-americano, aonde nós estamos, foi no passado composto ou ocupado por zonas pastoris. É lógico que isso está à medida que a agricultura está evoluindo, essas zonas estão diminuindo, né, sendo transformadas, né, para a produção principalmente de grãos, e as áreas então estão ficando mais marginais, principalmente em locais que têm maior dificuldade de se fazer agricultura. Mas ela foi então uma vegetação importante, e a gente tem até certa dificuldade de imaginar o tamanho que isso tem, ok? Bueno, e o Brasil, né? E no Brasil, como é que é? Então, esse mapa, né, esse corte é extremamente provocativo, porque o Brasil é um país que tem uma vocação, né, para realmente produzir carne. Não é à toa, né, que o Brasil tem um rebanho, né, extremamente expressivo na escala mundial. Né, pela sua extensão de área e pela sua conformação das áreas, um produtor de carne nato, né? Se nós somar aí suíno, aves e bovinos, é realmente uma potência do ponto de vista de quantidade de proteína animal produzida. Só botando alguns números, e aqui a gente tem que tomar cuidado, né? Sempre esses números, eles dão uma mudada entre a fonte que foi escolhida. Mas para nós ver o tamanho da vocação do país, a gente pode observar que a gente tem aí, dependendo, lógico, da fonte, em torno de 205 milhões de cabeças de bovinos. Mais ou menos isso. Algumas fontes mostram que são 213, né? E algumas estão mais próximos aí do 200. A gente é o segundo maior rebanho do mundo, ficando atrás, né, principalmente da Índia. A diferença entre os dois países é que na Índia o animal ele é considerado um indivíduo, né, que é sagrado, e ele não é utilizado, principalmente a vaca, né, não é utilizado com um uso ou com um objetivo comercial. Ele é mais, né, relacionado com a crença que eles têm sobre o poder da vaca na sociedade. Então, tirando a Índia, né, que nessa fonte que tem 280 milhões de cabeças, nós somos o segundo maior rebanho comercial, perdão, segundo maior rebanho mundial, mas somos o maior rebanho comercial do mundo, a maior número de cabeças que é explorado com o objetivo de produção pecuária, né? Ficando aí, então, atrás a Índia, com 142 milhões, os Estados Unidos com 97 milhões, e depois a União Europeia
com 86 milhões. E logo após aparecem Argentina, Austrália, México, Rússia e Canadá. Bom, então essa é uma foto, né, do rebanho que tem no mundo. Se vocês somarem aqui, só a China, perdão, a Índia e o Brasil, nós vamos fazer mais que 50% do rebanho em 2 países. Bom, mas e aí? Quanto produz, né? Quanto produz esse rebanho? Aqui sim, né, temos um dado produzido pelo USDA, né, que é o órgão americano, relativamente recente, de 2020, eu atualizei isso, para nós estar conversando aqui e mostrando para vocês, e somos o segundo maior produtor de carne bovina, né, com 9,9 mil toneladas, né, produzidas. Então, a gente é o segundo maior produtor, mas o primeiro, né, o maior exportador, né, exporta em torno de 2.000 toneladas. Isso quer dizer que 22% da carne produzida no mundo sai do Brasil. Né? 22% da carne produzida no mundo sai do Brasil. Realmente é, né, um número de alto impacto, né? É uma cadeia de produção que impacta em diversos cantos, né? Que compram a carne em especial, né? Grandes centros como Hong Kong e assim por diante. Bom, comparando isso então com a soja, né? Também somos o segundo maior produtor e o maior exportador, 75 mil toneladas. O milho, somos o terceiro maior produtor, o terceiro maior exportador. Olha aqui, isso aqui esqueci de comentar, né? 51% da soja produzida no mundo sai do Brasil. Quarto maior produtor de suíno e quarto maior exportador e o maior produtor de café e o maior exportador de café, tendo a representatividade de 27% do café do mundo se produz no Brasil. Bom, então esses são os principais, né, produtos, e a gente pode observar que a pecuária, principalmente a bovina, tem um destaque importante no cenário mundial. Bom, mas já comentei, mas qual é o tamanho? Como é que é a evolução do rebanho brasileiro ao longo do tempo, né? Aqui nesse gráfico, com os dados até 2019, vindo de 1974, vejo que nós viemos em evolução constante. Aí tivemos um pico, né, populacional aqui, né, de cabeças em 2004 a 2006, e uma leve estabilização aqui nas projeções nos últimos 2 anos, né, de 16 para 18 até uma pequena redução, estabilizando aqui hoje, né, numa estimativa preliminar para 2019, segundo IBGE, Mapa e Antenagro, de 213 milhões de cabeças. Então, esse é o tamanho do nosso rebanho, né, estimado. Alguns vão dizer 218, outros vão dizer 205, mas é bem próximo aí de uma vaca ou de um animal bovino por habitante no Brasil. Como que evoluiu esses rebanhos nas regiões? Veja que nós temos algumas regiões que estão em constante aumento, né? Ou que vem aumentando a sua população aqui em milhões de cabeças. E principalmente a principal região que aumenta, né, é aqui, ó, a região norte. Temos uma estabilização na região nordeste
do país, uma certa estabilização na região sul e sudeste. Vejo que o tamanho das barrinhas, ele há muito tempo, ele não aumenta, né? Está praticamente estabilizado. Mas a região centro-oeste, né? Nós vemos aqui que tem a maior contribuição, tem a maior população bovina do país nessa região, principalmente no estado do Mato Grosso. Ela ainda tem, né, aumento considerável do número de cabeças no seu rebanho. E em destaque aqui, né, o aumento que teve na década de 90 até os anos 2000 para a região norte. Então, essa é a evolução e aonde estão as populações no país. Bom, mas aonde estão esses animais, né? Sobre qual estrutura, sobre qual vegetação, que era o objetivo da aula. Na sua maior parte, eles estão sobre áreas de pastagem, né? E como vem desenvolvendo, ou como vem se comportando o tamanho dessas áreas de pastagem. Se nós acompanhar aqui, né, o mesmo linha só, porém desde a década de 90, dos anos 90, a gente vê que a produtividade dos rebanhos, ela aumenta principalmente porque nós estamos vendo, né, uma redução das áreas, né, de pastagens, aqui em milhões de hectares. Quando a gente saiu lá em 1990 de aproximadamente 192 milhões de hectares, e aí a partir aqui de 2009 tem uma redução drástica, né? Lógico que a forma como as estimativas são feitas, ela vai mudando, vai melhorando a sua precisão, né? E aí chegando aqui, segundo esse dado, em torno de 160 milhões. Existem algumas outras fontes que mostram que essa área já é menor, né? Depende de qual é a fonte que está sendo usada. A gente pode chegar aí aproximadamente a 150, 149 milhões de hectares. Bom, mas esse gráfico está aqui justamente para nos mostrar que mesmo a área vindo reduzindo, se nós voltar a pensar no gráfico anterior, nós via que a população, né, bovina ia aumentando. Então, quer dizer que nós temos mais animais em menor área, né? E isso leva a crer que nós estamos aí, logicamente, né? Depende de quanto desses animais estão sendo abatidos, produzindo mais. E isso está sendo mostrado aqui, que nós saímos lá de uma produção de 1,6 arrobas hectare ano, para chegar aí por perto hoje de 4,1. Bom, podemos discutir, né, se isso é pouco, né, ou bastante. É relativamente baixo esse valor, né, de 4 arrobas por hectare ano. Mas qual o tamanho disso dentro da produção interna bruta, né, do produto interno bruto do país? A pecuária representa 8,5% do produto interno bruto. É lógico, eu estou usando essa fonte aqui, né? Isso no ano de 2019. E as outras atividades, né, os demais setores, representaram, então, 91%. Aí teria a agricultura aqui com uma boa fatia, né, e os outros setores, indústria, comércio, por diante, dentro desse gráfico aqui. 8,5% do produto interno bruto. E o perfil de utilização do território, que é o que nos trouxe aqui, está variando, né? Ele muda em função da sua fonte, mas segundo esse censo aqui, ó, temos ainda 584 milhões de vegetação nativa, né? Isso que nós podemos abrir ela, separar o que é área de reserva legal, o que é área de preservação permanente,
Isso representa 68%, né, do território. 76 milhões de hectares de áreas agrícolas, ok? Isso representa praticamente 9% do território. 41 milhões de áreas urbanas, praticamente 5% do território. E 149 milhões, lembra que eu falei que as áreas de pastagem, de acordo com a fonte, ela muda, né? Entre 160 e 149 milhões de hectares de pastagens. E isso representa 17,5% do território. Então, esse é o perfil da distribuição do território brasileiro. Ainda temos uma imensa área, ó, veja, praticamente o dobro, né? Praticamente o dobro da área agrícola. Então, por isso que eu falo que o campo de trabalho ainda é grande, né? Se nós conseguíssemos aumentar o comércio de fertilizantes em poucos quilos por hectare, isso teria uma repercussão comercial, do ponto de vista muito grande, né, no país, tendo em vista a vasta área que não recebe fertilizante para a produção de pasto. Então, vejam, são aquelas estratégias de mercado, né, que podem ser utilizadas aí no campo de trabalho. Um dado expresso de outra maneira, então aqui ó, a vegetação nativa representa 42 milhões aqui do que é nativo, aqui eu agrupei, né, área de preservação permanente e área de reserva legal, mais 12,9%, ainda, segundo essa divisão, esse 12 não está aqui porque eu somei esse 6 aqui com esse 6 aqui, ok? Ainda vegetação nativa com aptidão agrícola fora o bioma amazônico, né? Tem mais 9%, 82 milhões de hectares aí que nós podemos, então, temos ainda de fronteira, né, a ser explorado. Pastagem em uso exclusivo, os mesmos 148, 149 milhões aí que representam os 17,5%, está aqui, ó, no gráfico, né? De representação, quanto por cento do território isso significa. E um outro dado, e é por isso que eu trouxe, né, e é o assunto que nós vamos tratar na próxima aula, é a pastagem em uso integrado, né, não exclusivamente pasto, mas que está integrado com outros sistemas, né. Isso já está representando 1,6%, em torno de 13,9 milhões de hectares. Então, está começando a aparecer, né, nas divisões, no uso da terra brasileira, uma outra forma de produzir, e isso vem ganhando força, né? Então, vocês vão poder compreender bastante coisa e entender o histórico dessa evolução na próxima aula, mas isso já passa a chamar atenção também para a nossa área de atuação. Aí a agricultura, né, tanto a perene como a semi-perene e a anual, no caso dos grãos, ela aí com 72 milhões, 8,5% do território. O reflorestamento em torno de 0,8% do território, essa faixinha azul aqui ainda pouco expressiva, e os centros urbanos aqui em torno de 38%, que representa 38,8 milhões de hectares. Isso representa 4,5%, né, do território brasileiro. Então, aqui tem uma divisão de como é distribuída as áreas do Brasil, segundo aí fontes oficiais de monitoramento do uso do solo e estatística de reprodução. Estão citadas aqui, né, as fontes que foram usadas para a construção desse gráfico, ok? Bom, prometo que já vou parar com essa ideia de uso do solo, mas só fazendo uma comparação, né, com o uso do solo brasileiro e o uso do solo americano, a gente tem aí, nesse gráfico produzido principalmente pela Embrapa, que 63%, né, do território brasileiro, que é bem maior em relação
a outros países, né, representa vegetação nativa, seja ela destinada à preservação nos imóveis rurais, aqui ó, 20%, unidades de conservação, em torno de 13%, terra indígena, 13%, e vegetação nativas em terras devolutas e não cadastradas, 18%. Bom, se nós der uma olhada, né, 63% de uma área, nós der uma olhada para os Estados Unidos, em torno de 20%. Então, tem uma porcentagem de vegetação nativa aqui em terra indígena, unidades de conservação e vegetação em terras não agricultáveis, aproximadamente 20%. Então, 3 vezes maior, né, a porcentagem de vegetação ainda nativa no Brasil. 74% das áreas dos Estados Unidos estão em uso agropecuário, enquanto que na soma aqui, né, de pastagens, que nesse mapa aqui representa 21, antes nós estávamos falando em torno de 17, vamos ficar em torno dos 19% por aí, lavouras, ó, 8%, florestas plantadas em torno de 1,2%, representam aqui 30% do território, né, 74% do território. E aí, entre outros usos aqui, como cidades, infraestrutura, estradas, tantos outros, 3%. E aqui os americanos com quase 6%. Vejam, nós somos tão cobrados pela nossa agricultura, né, pela nossa pecuária, enquanto que nós ainda temos, né, uma certa... É lógico que não podemos usar esses dados para sair desmatando, sair perdendo a diversidade das zonas nativas, mas a gente tem que realmente demonstrar que nós temos mesmo vegetações nativas que estão protegidas, que estão sendo conservadas e que isso é bastante representativo em relação a outros países. Nesse sentido, então, uma comparação da área de pastagens que eu achei sensacional, né? Da área de pastagem no Brasil, ela dá o território aqui em milhões de hectares, né? 149 milhões, quase 150 milhões de hectares. Ela dá a área somada da Alemanha, da França, da Espanha e de Portugal, né? Somando esses 4 países, vai ter apenas aproximadamente a área de pastagem do Brasil. Então, esse é o tamanho da importância, né, das áreas de pasto no nosso país. Soma de 4 países europeus, né? A França não é tão pequena assim, a Espanha também não. Então, vocês podem ver que a representatividade é grande. Bom, mas o que nós temos que cuidar, né? O que nós temos que cuidar é as áreas desses 149 milhões que estão em processos de degradação do solo, ou degradação do ambiente, né? Vocês veem que é comum escutar que existem vários locais que o processo de degradação está em estágio avançado. Isso representa nós perder potencial produtivo, né? E após algum tempo, perder também o solo, né? Ou perder a capacidade produtiva do solo por meio da perda do próprio solo. Então, se tem um recurso que realmente nos interessa na produção de pasto, entre tantos outros, é o solo, porque é dele que sai a produção. Então, a cada centímetro que esse solo é perdido por um estado de degradação, nós precisamos aí de milhões ou milhares de anos para recuperar isso que foi perdido, né? Então, se nós queremos realmente ser reconhecidos como uma potência de produção de alimento, a gente tem que trabalhar para que esses aí, ó, números, né? 42 milhões de hectares, segundo o levantamento desses autores aqui, né, publicado também pela Embrapa, 42 milhões de hectares estão degradados e precisando ser reformados. E, inclusive, 49 milhões
de hectares degradados podendo ser reformados. Isso representa 91 milhões de hectares, dos 140 e poucos, ou 150, e isso representa 61%, quase, né? Por esse levantamento, é quase a metade, né? Perdão, é mais da metade, que precisa, né, atingir um estado melhor de conservação. Bueno, mas a gente já viu, né? De 1990 para 2019, a produção aumentou. E aumentou 169%. Né? Quer dizer que passou lá de 1,6 arroba por hectare ano para 4,3 arroba por hectare ano. Bom, e se não tivesse, né, o estado de degradação, se o ambiente estivesse sendo bem manejado, qual será o nosso potencial? Então, dentro da disciplina, a gente vai conversar, discutir sobre o potencial produtivo por hectare ano, para vocês terem uma noção do que representa esse número. Mas é sabido, é conhecido que a gente pode ir bem mais longe, né, em termos produtivos do que isso, se nós comparar com países, né, como os Estados Unidos, por exemplo, que tem um sistema bem intensificado, esse número aqui vai ser muito maior. Bueno, mas o que nós temos que observar é que apenas, né, em relação ao que eu falei dos Estados Unidos, que apenas 14%, uma estimativa para 2019, 14%, antes o número era em torno de 12%, né? Não sei se esse número não vai reduzir agora com o aumento do preço das commodities agrícolas, né? Do milho, do soja, consequentemente o aumento da concentrado, né? Para alimentação animal. 14% dos animais abatidos são provenientes do confinamento, né? Então quer dizer que todo o resto aí, todos 76%, perdão, 86%, são criados ou são terminados em pastagem. Então, o Brasil é basicamente um sistema pastoril da produção de carne. E, né, entender como esse sistema funciona representa para o nosso setor agropecuário a importância, né, de emprego, de produtividade, de receita para o município, de imposto, né, e isso é realmente importante. Bom, olhamos com uma visão no mundo, né, as superfícies originárias, né, de vegetação herbácea e savanoide e pastagens. No mundo, olhamos para o Brasil, vimos que isso tem uma representatividade imensa, e agora um olhar, né, mais específico sobre o estado do Paraná. Como será que estão as áreas de pastagem no estado, onde que elas estão localizadas e como que está a produção paranaense. Então, o Paraná, né, se divide basicamente aqui por duas classificações climáticas, um clima um pouco mais frio, né, nessa zona verde, aqui um CFB, temperado, e nas zonas amarelas, então, um clima subtropical, CFA. Isso representa diferenças no ponto de vista de agropecuária, e o estado tem em torno, aí, segundo esse levantamento aqui do censo de 2017, 6,4 milhões de hectares, isso representa 43% da área, 4 milhões de hectares de pastagens, em torno de 27% da área. Vejo que é menor, né, a área de pastagem em relação à área de agricultura,
Vegetação nativa, 2,78 milhões de hectares, 19% da área. Florestas plantadas, 0,95 milhões de hectares, 6,4%. Outros usos. E a terra, né, o total de área agricultável, em torno de 14. Isso aqui do total da área agricultável, que é em torno de 14 milhões, né? Sendo que o estado tem uma área próximo a 20 milhões de hectares. Bom, então o nosso foco da aula de hoje aqui é falar aqui, ó, né? Esse é o tamanho das áreas de pastagem no estado do Paraná, segundo esses dados aqui. O que da terra agricultável equivale aí, então, a 74% da área total do estado do Paraná. Desses 74%, né, desses 14 mil, 27%, então, são, desses 14 milhões, perdão, de hectare, 27% são pastagens. Bom, mas e como é que está o rebanho paranaense, número de cabeças, né? Do ano de 2019, que é o último que a gente teve as informações. Está na estimativa, né, da ABIEC, aqui usando os dados do IBGE, em torno de 9,3 milhões de cabeças, né? Perto dos 10 milhões. Isso quer dizer que ele é o 10º, né, estado em população bovina, ficando atrás aí do Rio Grande do Sul, da Bahia, São Paulo, principalmente do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, que são estados que têm uma população relativamente maior. Bom, então esse é o tamanho da pecuária e ela está distribuída basicamente em duas zonas no estado, né? Uma zona central, aqui onde estão essas maiores círculos, né? Onde tem uma maior concentração de bovinos, principalmente nessa zona central do estado, e nessa zona noroeste, né? Também uma concentração. Isso tem a ver provavelmente com o solo e também com a exploração de cada atividade, né, nesse meio. Então vejam que aqui está a zona produtora e aqui a zona produtora de bovinos. Mas de quanto produz o Paraná? Qual que é os índices técnicos, né, do Paraná? Aqui, segundo a SEAB, né, e a Emater, que estimou esses dados para dezembro de 2018. Uma idade média da abate, né, inclusive com todas as forças das cooperativas, né, que tem feito nos últimos anos para produzir um novilho super, hiper precoce, né, e melhorar essa média. Em 2016, estava em torno, aqui, ó, médio de 37 meses, né? Então, um animal aí praticamente com 3 anos, né? Isso seria a idade média, porque a gente já entende que é um pouco tarde. É lógico que provavelmente nesse dado aqui pode ser que tenha o abate de fêmeas, né? De matrizes, que elas são abatidas com uma idade um pouco maior. Qual é a produtividade? Qual é a produtividade em quilo de carcaça por hectareano? Aqui eu estava pensando, né? Demorei um pouquinho, porque eu estava pensando se esse carcaça em torno de 137 quilos, né, de carcaça por hectareano. Então, para saber a produção de peso vivo, nós teríamos que multiplicar mais ou menos por 50%, para chegar na produção de peso vivo por hectareano. Qual que é a receita bruta? O quanto está rendendo, né, por hectareano? Em torno de 820 reais por hectareano, uma taxa de lotação de 1,4 unidades animais, né, 450 quilos por hectare. Se nós pegar os 210 milhões de cabeças e dividir pelos 150 milhões de hectares, vocês vão ver
que a taxa de lotação do Paraná está bem próxima da média nacional, né? Então, temos ainda bastante coisa por se fazer para melhorar esses índices, né? Embora aqui já seja um número relativamente melhor que no passado, né? Quer dizer que evoluiu, saiu lá dos 80, 70 quilos, né, de produção por hectare, chegando a 137, com um desfrute, né, daquilo que é produzido, o que é comercializado, de 21%, são dados interessantes. Uma natalidade de 65%, aqui temos bastante coisa para se fazer. Veja que a gente precisa quase 2 vacas para nascer um terneiro, né? Isso que representa o dado, se ele fosse 50%, eram 2 vacas para nascer um terneiro por ano. Então, esse índice precisa melhorar, buscar aí uma maior eficiência e uma mortalidade que é relativamente baixa, né, em torno de 3%. Bom, esses são os dados que são informados e que a Emater consegue calcular, né, a partir das informações na Secretaria de Agricultura, né, para chegar nesses números. Bom, e por que não produz mais, professor? Por que é 4 arroba por hectare ano no Brasil? Por que não chega, né? Por que as taxas de lotações não são maiores? Qual que é a nossa dificuldade? Por que a gente não vai mais para frente? O que está faltando? Né? A gente já comentou, né? É o processo de degradação das áreas pastoris, né? Que segue, né, essa lógica aqui, vem, a gente tem na fase da implantação, vai tudo bem. Bom, aí a gente tem que saber a escolha, né? A escolha da cultivar, a forma como isso vai ser implantado, a adubação, como isso vai ser feita. Se isso não é realizado, a gente já entra, né, num degrau abaixo. Nesse degrau, a gente depende bastante do manejo, qual é a taxa de lotação, vou mostrar uma foto para vocês disso aqui. Como está sendo manejado o animal, não é só colocar, vocês vão ver isso dentro da disciplina, não é só colocar o animal lá e abandonar ele, precisa, né, de um poder de observação, de um poder de condução da área de pasto igual a uma área de lavoura, por exemplo. A partir de que isso não é feito, né, vai tendo perda de produtividade, perda de potencial. Vocês veem aqui que pelo desenho as plantas já estão produzindo menos cada uma. Se não há reposto os nutrientes, vai sendo exportado, então vai reduzindo a disponibilidade de nutrientes no solo, e isso acaba reduzindo, né, perda de vigor, começa a ter a ocorrência maior de invasoras, de plantas que vão ocupando o espaço, que vão ocupando a radiação, mas que não têm um benefício imediato do ponto de vista da alimentação do animal, e cada vez a gente vai mantendo uma taxa de lotação menor. A gente vai conseguindo alimentar menos animais porque está produzindo menos forragem até aparecer áreas de exposição do solo, e isso então se inicia o processo de compactação, pode ser tanto pelo animal, mas principalmente pelo impacto da gota da chuva. Essa gota da chuva que vem com energia desagrega essa estrutura do solo, e quando ela desagrega, ela pode ficar em suspensão, né, na água, e estando em suspensão, ela pode ser transportada, e isso é o processo de erosão. Vejam, e aí nós tentamos num processo primeiro de degradação da pastagem e um processo de degradação do solo. Isso é, né, a gente falou ali que tem em torno de 60%, 50%, talvez menos, talvez mais, né, áreas, né, no Brasil que estão entrando nesses processos, que estão nessa zona aqui, ó, degradação da pastagem até a degradação do solo. Bom, então nós teríamos que pensar como fazer e o que fazer para retroceder esse processo e voltar aqui para frente. Temos uma aula, basicamente, sobre isso, para fazer retornar a capacidade produtiva dessas áreas. Como implantar, como reformar, né, essas áreas que nós estamos já num estágio de perda de produção. Bom, mas e por que essas coisas acontecem? Professor, Ui, pode falar. você acha que esse processo acontece porque falta assistência técnica ou porque o produtor não tem capacidade para investir na pastagem? Não, com certeza ele não ocorre assim
por um fator único, né, Flaviane? É assim, é lógico que falta bastante conhecimento, né? E esse conhecimento de uso de pastagem, ele pode chegar nas propriedades rurais através da ciência, da assistência técnica. Ok, com certeza isso tem uma porcentagem, né, de culpa dentro do processo de degradação da pastagem. A questão do produtor não ter capacidade de investimento, a gente pode enxergar isso de diferentes maneiras, né? A gente pode jogar a culpa no sistema, né? Não tem linhas de crédito, não tem financiamento. E dois, a gente pode voltar para a própria assistência técnica ou a capacidade organizacional da propriedade, né? Se ele deixou o sistema ser descontrolado e está produzindo pouco e não clareou o objetivo, planejamento e tal, ele perdeu a capacidade de investimento dele, né? Ele tornou o fluxo de caixa, né, negativo e o poder de investimento dele baixou. Então, essas coisas elas dependem de vários fatores, né? Nível cultural, entendimento, objetivo, clareza, né, dentro do sistema de produção. A pecuária ainda, por alguns levantamentos que a gente teve acesso, ainda é feito, não é uma questão geral, tem se profissionalizado, a assistência técnica tem chegado ao campo, mas existe uma boa porcentagem que faz pecuária simplesmente por tradição, né? Porque era da família, porque essa era a atividade. Não tem um foco bem claro no sistema. E se o foco não está claro, a manutenção de solo, a manutenção de serviço ecossistêmico, a manutenção da pastagem, ela não é a prioridade. Então, acaba que esse processo se agrava, né? Então, a gente tem que estudar essa questão muito mais a fundo do que nós poderia fazer aqui, pegar uma área, né, um local concreto, ir atrás do histórico daquela família ou daquele produtor, o que levou ele a tomar aquelas decisões, né? Nada vem assim, sempre tem um conjunto de fatores que levam a chegar naquele estágio. Tem zonas que realmente é desafiador, né, produzir isso, a gente não pode retirar, nem tudo é o produtor que faz por não saber ou não querer, mas tem zonas que são mesmo desafiadoras para o sistema produtivo, né? Zonas que têm baixa precipitação, ou que a precipitação tem ficado muito irregular, né? Chove no período que normalmente chovia, agora tem falhado a chuva, isso acontece, e zonas que o solo é relativamente frágil, né? Então, nós precisaríamos de técnicas realmente eficientes de condução dos sistemas ou de uma nova forma de pensar o sistema para que nós travasse o avanço do processo de degradação. Então, isso passa por escolaridade, passa por melhora da assistência técnica, passa por melhores linhas de crédito, né? Um conjunto de coisas que podem nos fazer evoluir. Acho que eu enrolei mais que respondi a tua pergunta, mas eu estou tentando mostrar elementos que levam a crer que é um conjunto de fatores, né? E que existe conhecimento também para sair disso, né? Eu acho que uma alternativa que as empresas de pesquisas e instituições de ensino e pesquisa têm demonstrado, né, têm apontado como uma solução para esse problema é a promoção dos sistemas integrados de produção, onde pelo acoplamento, né, de sistemas de produção animal com pastagens e sistema de produção talvez de grãos ou até
outras atividades que a gente nem está cogitando nesse momento, produção de mandioca, produção de outras coisas, unir isso e fazer com que esse poder que tu se referiu de investimento do produtor, chamado de produtor, melhore, né? Então, a gente hoje vê que existem formas de fazer que não necessariamente o produtor precise do poder de investimento, mas ele pode se juntar, né? Se ele é o proprietário da terra, se juntar a outro produtor, fazer um sistema não só de arrendamento, mas de integração, entre que um colabora ou entra no sistema com a lavoura e o poder de investimento, o outro entra, né, com a terra e talvez com a pecuária, e aí eles podem ver o que eles podem somar de forças e assim melhorar o potencial produtivo da terra. Eu acho que é isso que é o foco, né? Melhorar o potencial produtivo da terra, tendo em vista que o objetivo é produzir mais alimentos e alimentos com maior segurança e maior respaldo do ponto de vista alimentar. É por aí o caminho. A gente vê que tem políticas sendo pensadas, desenvolvidas, algo que ainda a gente não tem o conhecimento total, mas que a coisa anda evoluindo. Eu tenho a impressão, Fabiane, o professor Aníbal tem mais experiência, mas assim que nessa curta caminhada que eu vejo, eu acho que os produtores estão se profissionalizando bastante. A gente vê que tem muito produtor bom, né? É lógico que isso não é ainda massivo, né? Mas tem muito produtor que é bom naquilo que faz e normalmente esses produtores estão bem assistidos, têm boa assistência técnica, bons técnicos com objetivos bem intencionados, né? Pessoas que foram bem formadas, que têm uma base de ensino e conhecimento sólida, né? Então, eu vejo que isso tem aumentado, principalmente nessa região aqui sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde eu tive mais oportunidade de andar, a gente já nota que tem bons exemplos aí nesse sistema. Mas o país é diverso, a área é grande, né? Você viu aí que a área é milhões, né? 150 milhões. E produtores existem de diferentes tipos, né? Diferentes formas, assim como em qualquer outra profissão, né? A gente tem empresário evoluindo e empresário num ramo diferente da agricultura, digamos assim, todo dia, empresário indo para frente e indo para trás todo dia. A gente tem propriedades rurais indo para frente e outras indo para trás todo dia. Eu acho que isso não é só na agricultura. A agricultura tem que ter um pouquinho mais de... Não que as outras não tenham, mas ela deveria ter mais respaldo porque mexe com os recursos naturais, né? Mas, bom, acho que... Não sei se ficou boa a resposta, mas foi uma ótima pergunta. É uma pergunta bem interessante, assim, de ser discutida, né? A imensidão de coisas que interferem nisso realmente chama atenção. Beleza, mas... Ficou boa a resposta. Acho que podemos ter esperança que algum dia vai melhorar no país, né? Eu acho que muita coisa depende, no caso dos agrônomos, dos zootecnistas, esses são os atores, né, dos professores também, né, de uma maneira geral. Esses são os atores. Muitos produtores também são agrônomos, são zootecnistas, né? Tem aumentado muito a formação. Às vezes tem produtor que tem mestrado, produtor que tem formação com MBA, com vários cursos, né? A gente tem bastante cursos hoje. Então, o conhecimento realmente está evoluindo. Talvez não tão rápido quanto nós gostaríamos, mas ele tem evoluído. E isso mostra os números, né? Estamos melhorando a produção. Ali eu acho que eu consegui mostrar que houve uma evolução. Talvez ela não seja
tão acentuada quanto nós gostaria, né? Mas acho que é por aí. Mas e por que isso acontece, né? Qual é um fator geral principal, assim? Por que a gente não vai mais longe? Por que a gente não produz mais? Basicamente, na pastagem, aqui estou tentando fechar o círculo para explicar isso para vocês, né? Por que na pastagem, por que os sistemas pastoris não produzem mais? Por que a gente não consegue ir mais longe? Basicamente, é por uma dificuldade de associação da curva de produção de forragem com o sistema produtivo. E aí nós podemos linkar com essa tua pergunta. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós... O que o senhor está falando? Estou falando que, dependendo da espécie que for utilizada, aqui usei o exemplo de perenes estivais, perenes, pastagem que vegetam durante o ano todo, mas com um período do tempo que elas têm maior contribuição em forragem. Elas têm maior produção, maior taxa de crescimento no período quente. Isso vai aí de outubro até fevereiro. Então, elas produzem realmente massa de forma expressiva nessa época do ano. Então, outra época do ano, ela tem mais dificuldade. Do Paraná para baixo, isso acontece porque tem redução da temperatura, que é um ambiente frio, né? Então, diminui a temperatura. Essas espécies que normalmente são C4, de rota metabólica C4, né? Dependem de temperatura relativamente alta para crescer, elas têm redução de produção nesse espaço. Se nós for para o Brasil Central, né? A gente tem, a partir aqui do mês de março, abril, talvez, uma redução drástica no regime da chuva, né? A gente tem as secas. Então, a gente tem redução da produção dessas espécies, numa região do país pelo frio e noutra pela diminuição ou pela parada das chuvas, assim por diante. Então, a gente deveria, no nosso rebanho, logicamente, ajustar isso, né? No nosso caso aqui da metade sul do Brasil, perdão, a gente tem a oportunidade de usar espécies anuais, hibernais, por exemplo, aveia, azevém, entre outros que nós vamos ver na outra aula. E essas pastagens contribuem, né? Não crescem tanto que nem as de verão, as estivais, mas elas contribuem, né? Elas aumentam a produção de forragem nesse período aqui de agosto, setembro, que é uma época que ainda tem baixas temperaturas. E assim a gente já começou a melhorar o sistema. Bom, mas lá para cima é seco, então deveria acumular forragem em algum lugar, né? Ter acúmulo de forragem para poder usar durante esse período em que tem menor distribuição, ou usar, né, estratégias de suplementação. Bom, as estratégias existem há um monte, mas eu estou tentando mostrar que talvez só esse ajuste aqui, ó, de o quanto eu preciso de forragem, qual é a necessidade para aquele número de animais que eu preciso, e eu ajustar a capacidade produtiva das propriedades a o número de animais que ela tem, já é uma grande ferramenta para fazer nós avançar nos sistemas produtivos. Vejam que mesmo eu fazendo esse exercício, né, que eu estou demonstrando para vocês aqui de uma maneira teórica, eu tenho zonas aqui que a gente deveria fazer mais alguma coisa, né, para preencher esses períodos de maior dificuldade. Se não, né, a gente vê isso. Épocas do ano que nós temos super pastejo, o pasto cresce menos do que eu tenho de animal para consumir. Então, quer dizer que está num balanço entre produção e consumo negativo, mais está consumindo do que produzindo, eu estou reduzindo a área foliar do pasto, eu não intercepto luz, consequentemente, cada vez está menor o crescimento. E tem épocas do ano, se eu não ajustar também, né, dependendo do regime de chuva, dependendo da quantidade de temperatura,
e cresce mais pasto do que eu consigo consumir. Então, o sistema não pode ou não deveria ser estático, né? O sistema é dinâmico, tem épocas de maior disponibilidade, eu aproveito de um jeito, épocas de menor disponibilidade, e eu tenho que planejar e organizar para tentar ajustar isso de acordo com o meu objetivo, né? Então, isso é um dos principais, né, fatores de redução da produtividade e até mesmo de degradação da pastagem que a gente observa no campo. Essa falta ou essa dificuldade que nós temos, não me incluo fora, nós temos de promover o manejo da pastagem, de ajustar o que está produzindo com a quantidade de animais que nós conseguimos alimentar, né? Então, existem alternativas, né? Que estou mostrando um pasto, uma ideia desse aqui ser bem manejado, veja, está bem manejadinho, aqui onde os animais estão, lá é o piquete onde os animais vão entrar. Não é porque cultivou um pasto e botou adubo e usou semente cara que isso vai dar certo. Olha a dificuldade de manejar aqui, ó. Esse terneiro aqui, ó, esse bezerro, ele está praticamente espalitando os dentes aqui, né? Com as canas do capim-sudão. Esse manejo, em curto período de utilização, esse animal vai ganhar menos peso, porque praticamente ele não tem mais folha para consumir aqui, está consumindo um colmo, algo que esteja verde, e isso vai produzir menos. Mesmo que eu coloquei adubo, coloquei semente, que pode ser cara às vezes, ao potencial produtivo desse ambiente, porque ele teve um erro ou uma perda de controle do manejo, ele diminuiu, né? Então, aqui a ideia é que isso possa ser bem manejado. Mas como faz isso, professor? Como é que onde é que eu vou trabalhar, né? Então, é conhecimento, é informação, é estratégias de organização da propriedade. Aqui tem um exemplo, uma propriedade de torno de 30 hectares, né? Ela dividiu aqui em 5 áreas, e cada área tem uma espécie que foi preferencialmente usada. A área 5 é pastagem nativa, a área 4 e 3 foi implantada Tifton, e a área 2 e 1, elas são usadas com espécies anuais, capim-sudão no verão e aveia e azevém no inverno. Bom, e aí a partir disso eu consigo descobrir, pelo tamanho da área, e pela minha expectativa de produtividade, quanto eu vou ter de disponível de uma estimativa, né, um planejamento, o quanto eu vou ter disponível de massa ou de forragem em cada período do ano, desde que ocorra, né, aquela condição que eu previ. E como que isso varia ao longo do ano? Veja que aqui, ó, nesse desenho, eu tentei multiplicar ou somar o quanto do Tifton das áreas 3 e 4 vai contribuir em massa, mais o quanto do capim-sudão vai contribuir em massa, mais o quanto do campo nativo, né, da área 5, vai contribuir em massa. Então, vocês veem que essa propriedade tem uma oferta disponível, uma massa de forragem disponível, produzida, nos períodos quentes, que é igual àquele gráfico que eu mostrei antes, bem maior em relação aos meses de maio, junho e até mesmo julho aqui, né? Aqui está por 15 em 15 dias. E aí, o que eu faço? E aí, o agrônomo e zootecnista, como é que ele atua para fazer o bom manejo, né? Então, ele tem que construir uma curva de demanda de forragem que se adeque, né, ou que seja próxima dessa oferta, né? Que eu consiga explorar melhor as épocas do período mais favorável de produção e que nas épocas que eu tenho dificuldade, ou eu faço alguma substituição para produzir mais, né? Ou eu planto uma área numa época distinta, ou eu conservo forragem, ou eu compro alimentos, ou, né, nem essa estratégia aqui, eu faço a venda dos animais. Então, chegou aqui no mês de março, início de abril, eu vendo os animais, eu baixo a minha taxa de lotação, e aí eu
aproximo, veja que eu tentei aproximar. Aqui é a curva de demanda. E aqui é os quilos de peso vivo por hectare. Quantos animais eu tenho por unidade de área. E aqui, em vermelho, é quanto esses animais vão consumir, né, de pasto, uma estimativa ao longo do tempo. Então, na aula passada, né, na encontro passado, a gente falava quanto come uma vaca, né, por dia. É uma relação do seu peso. Bom, quantas vacas eu tenho? Então, quanta de forragem eu preciso? E se eu diminuo o número de vacas no período do ano, ou o número de boi, de animais, né, nesse caso aqui, eu vou diminuir a minha demanda. Bom, ajustar essas curvas de demanda e produção é fazer um planejamento forrageiro. E nisso, né, a assistência técnica tem que ser perita em fazer isso. Então, se eu tenho desempenhos, né, desempenhos produtivos, aqui eu arranquei de uma carga de 398, mas eu não comprei animais, só que nesse período os animais ganharam peso, né? Então, eles estão aumentando a minha produção, estão produzindo, mesmo que passa aí. Bom, chegou aqui em setembro, e eu sei que logo ali vai iniciar o período que o Tifton começa a contribuir. Então, eu compro animais para usar aí, né? E os animais que estavam aqui, que já estão em aumento, eles seguem, né? Esses animais que permaneceram aqui desde maio, quando eles chegarem em março, abril, eles já têm peso para ser vendidos, né? E os animais que foram comprados aqui em setembro, eles permanecem no sistema. Então, foi mais ou menos assim que foi organizado, planejado esse sistema de produção dessa propriedade aqui, que é um exemplo, né, que eu trouxe para vocês de como, de uma maneira macro, né, de uma maneira geral, a gente pode atuar, e depois seria atuar no manejo de cada área, né? Se essa área 4 vai ter uma subdivisão no meio, por exemplo, né? E eu vou manejar ela em pastoreio rotatino, e vou entrar com a altura de 20 centímetros no Tifton, porque isso é a altura de máxima ingestão de forragem. Então, em menor tempo, os animais conseguem o máximo consumo e, consequentemente, eles têm um desempenho alto. Bom, se eu entro na altura de 20, eu tenho que trocar os animais de piquete, né? Mudar eles de faixa, quando essa altura chega a 40% da altura de entrada, né? Se eu deixar mais tempo, os animais perdem velocidade de ingestão, né? Precisam de mais tempo para comer e o desempenho acaba diminuindo. Então, agora são ajustes finos, né? Ajustes que são realmente importantes também, mas que são finos que, a partir de um planejamento geral, a gente pode organizar. Professor, mas e qual os segredos, né? Qual os outros segredos? O segredo é uma área pulmão, né? Aquela área que, quando a gente tem dificuldade, porque a precipitação não segue o nosso planejamento, porque tem épocas do ano que vai escapar um pouquinho o manejo. Então, a gente tem uma área pulmão, vocês veem que essa área aqui eu nem incluí, ó, é a área onde está a sede, aqui os açudes, é uma área pulmão que fica acumulando forragem, e quando eu preciso de 2, 3 dias, 5 dias para dar, né, condições de eu manejar esse pasto, eu coloco os animais ali, eles, né, permanecem, então, talvez até com ganho de peso menor nesse período, mas eu mantenho o meu planejamento e mantenho o meu manejo da pastagem para fazer isso rodar. Bom, claro, aqui tá fácil, né? Tá desenhadinho, tá bonitinho, mas existe muito para se fazer, Paraná afora, Brasil afora, em planejamento, organização. E eu poderia colocar aqui, vocês vão ver isso, né? Poderia colocar aqui ainda áreas de lavoura, áreas de produção de madeira, áreas de produção de grãos, né? Integrar nesse sistema. Tem épocas que os animais não entram nesse sistema. E aí o planejamento vai ficando mais robusto, mais complexo. Mas no momento que eu tenho um outro fonte de renda, essa propriedade vai ficando mais estável ao longo do tempo. Ela depende menos, né, daquele produto naquele momento. Ela começa a diversificar a sua fonte de renda, mas isso é o assunto da próxima aula. Professor, Uhum. você poderia explicar um pouquinho melhor sobre essa área pulmão? Ela seria
um lugar onde ficaria armazenado forragens em forma de silo e tal? Isso? De silo? Silagem. Não necessariamente. Silagem é uma alternativa, ok, né? Mas não necessariamente precisa ser forragem conservada, tá? Ela pode ser simplesmente uma pastagem perene que ela fica acumulando pasto, né? Uma área de pasto que serve para eu poder manejar a outra área. Isso é um dos segredos do manejo, né? Eu preciso, em certas épocas do ano, essas áreas de escape. Então, se eu tenho aqui, não vou lembrar de cabeça, mas em torno de 10 hectares, 15, 20 hectares sendo manejados, nada mais normal do que eu deixar 3 ou 4 hectares como uma reserva, um pulmão. Vamos supor que aqui eu tenha uma espécie, por exemplo, estrela africana, né, que é um sínodon, que ela tem uma capacidade de acumular forragem relativamente boa. Poderia ser uma braquiária, poderia ser uma espécie que tem capacidade de acúmulo, quer dizer, de manutenção de uma massa alta. E eu estou manejando aqui o 13 e o 4, e daí de repente ficou lá 20 dias sem chover. E chegou na hora de eu trocar os animais do piquete 1 do 4 para o piquete 2, mas não chegou no 20 centímetros, né? Cresceu pouco. Naquele período ali não choveu, cresceu pouco, não alcancei a minha meta. Coloco os animais mesmo sem chegar na meta de manejo, vou deixar eles rebaixar mais do que eu gostaria, ou, né, eu tenho uma escape, uma estratégia, que é colocar esse nessa área que a gente chama, assim, comumente de pulmão, né, para dar um fôlego, para dar um ar para as áreas, e eu consigo, então, bater a minha meta de manejo. Eu poderia fazer isso, Camila, com forragem conservada, né? Ajustar aqui, tirar os animais e alimentar eles, por exemplo, com silagem, né? Vamos usar um exemplo mais prático, né? Mas isso depende de, por exemplo, se eu for usar silagem e eu vou alimentar animais por 4, 5 dias, só até o pasto bater a altura meta, eu vou ter uma série de complicações. Primeiro que a silagem, depois que eu abrir ela, eu tenho que ir avançando na retirada do silo. Senão, vai entrando oxigênio e vai começando a degradar a qualidade do silo. Então, o uso da silagem teria que ser por um período definido e contínuo, né? Outra, os animais precisam de um período de adaptação a uma mudança do alimento, né? Eu estou comendo forragem verde, o animal está sendo alimentado com forragem verde e de repente ele passa a ser alimentado com silagem, né? Então ele leva um período aí de adaptação de no mínimo 10, 15 dias até ele conseguir aproveitar melhor, mudar a comunidade da flora do rumen, né, para digerir aquele alimento. Então teria aí que ver isso. E o terceiro, que eu me lembro assim rapidamente, é que essa propriedade aqui no caso, ela precisaria então de uma área para produção de silagem, ok? Ou todo o maquinário, ou contratar o serviço, né, de confecção de silagem, e isso tem que chegar, né, no quilo lá produzido de silagem, na alimentação animal, chegar num valor que seja viável. Então, é uma alternativa. Em alguns locais é ótimo, porque tem patrulhas agrícolas, né, do município que conseguem ir lá, confeccionar a silagem. Mais um que eu lembrei agora, tem toda a questão de organização da mão de obra, né, que antes era manejar os animais, trocar eles de locais de 3 em 4 dias, 5 dias, né, dependendo do tamanho da área, do número de animais. Agora, se tu está fornecendo alimento conservado, tu precisa ter aquela mão de obra que vá todo dia, às vezes até 2 vezes por dia, alimentar os animais. Então, dá para fazer? Dá, é só organizar. Feno seria um alimento interessante, né? Ele pode vir de fora da propriedade, ser comprado de um vizinho que produz,
E é um alimento que pode ser fornecido. Demora também até os animais aprender a comer, né? Eles estão acostumados ali a ser alimentados com forragem verde, fresca, de repente pegam um alimento seco, dependendo da qualidade, né, desse feno, vai ter um período de adaptação também. Mas então temos praticamente aí, assim que a gente lembrou rapidamente, 3 alternativas. Uma outra alternativa que não necessariamente ajuda a bater a meta, que é entrar nos 20, né? Mas ele diminui o consumo, seria nós usar a prática de suplementação. Isso reduz consumo, dependendo do nível de suplemento que nós estamos usando, né? Por exemplo, de 0,5% do peso vivo em alimento concentrado até 1%, né? 1% a gente começa a ter a substituição do que vai consumir de pasto em relação ao que vai consumir de concentrado, e isso vai, então, ajudar o pasto a permanecer um pouquinho mais de forragem. Então, são alternativas. A gente tem que pegar essas alternativas e construir esse mapa, esse quebra-cabeça aqui, né, que é o planejamento, para atingir aquilo ali. Então, é lógico, Camila, que existe uma série de coisas que pode ser feito. O que a gente quer? Algo mais barato, algo que aquela propriedade consegue realizar, quer bater a meta de desempenho, isso é importante, né? Não adianta eu jogar eles numa área pulmão e eles têm um desempenho baixo e eu não conseguir chegar aqui, ó, naquele período na minha meta de venda, né? Então eu tenho que usar as ferramentas para atingir as metas de venda, e isso tem uma repercussão no caixa, né? No fluxo de caixa da propriedade. Veja, então, a assistência técnica que a Flaviane perguntava antes, ela é muito mais do que lá dizer qual é a altura do pasto que tem que manejar, mas ela tem que realmente organizar o sistema da propriedade vinculando praticamente todos os fatores aí. Tá? As perguntas são boas e eu falo demais. Deu para entender? Professor. Obrigada, deu. Então, veja que o negócio realmente dá para fazer muita coisa, né? Uma outra alternativa que eu não comentei, mas que pode ser usado, é variar a adubação, né? Então, eu aumentar a disponibilidade de nitrogênio. É lógico que nesses períodos que tem, no caso específico de restrição hídrica, é difícil, né, de virar, mesmo com adubação. Mas se a pastagem estiver bem nutrida, né, a gente está sempre pensando em uma pastagem que está bem nutrida, está conduzida como uma lavoura, ela tem até maior potencial para tolerar esse período aí. Então, é outra ferramenta que a gente tem carta na manga. Tem que sempre jogar com o plano A, B e C para conseguir atingir o planejamento. Então, planejamento não é previsão do que vai acontecer. Ele é uma meta organizada e, a partir dessa meta central, a gente constrói alternativas, então, estratégias para alcançar elas, né? Para alcançar essa curvinha aqui, ó, vermelha, que é o quanto de pasto eu preciso para atingir o número de animais que eu tenho, para alimentar o número de animais que eu tenho, eu vou, então, criando estratégias para chegar até aqui. Ok? Vou tocar aqui. Ó, a vaquinha está dizendo que falta pouco. Tá quase. Tem mais 15 minutinhos aí para encerrar aqui. Cansaram? Isso, ninguém responde. Beleza. Então, bom, falamos então do tamanho, falamos da importância econômica, falamos do mercado de trabalho, e agora vamos tentar falar de um pequeno ponto que é muito importante, mas que seria do ponto de vista da importância ambiental, né, das pastagens. A gente sabe e tem escutado sobre um fenômeno que se chama efeito estufa. Já ouviram falar sobre isso? O efeito estufa, ele não é algo ruim, gente, tá? Só para avisar para vocês. Esse efeito, que seria uma retenção da radiação do comprimento de onda longa, radiação que a própria superfície terrestre emite de volta para a atmosfera, e essa concentração de gás na atmosfera mantém essa concentração de radiação, permite que a temperatura da Terra seja em torno de 17 graus na média. Se nós não tivéssemos gases na atmosfera, provavelmente seria muito mais frio,
E sendo muito mais frio, as condições de vida no planeta seriam difíceis, né? Praticamente inexistentes. É lógico que 17 é a média, né? Tem zonas que são muito mais quentes, tem zonas, né? Por exemplo, os polos, onde chega menos radiação, que é muito mais frio. Bom, mas qual que é o problema, então? O problema é o aumento do efeito estufa. Não é o efeito estufa, mas o aumento. Professor, que aumento? O aumento da concentração de gases na atmosfera. Consequentemente, vai bloquear mais a saída da radiação de onda longa e aumentar a temperatura da média de 17 para mais. Bom, então, resumindo, isso que é o problema. Quais são os gases, né? Acho que vocês já devem ter visto isso em alguma outra disciplina, mas não tem problema de nós rever aqui. Principalmente, né, o dióxido de carbono, CO2, o óxido nitroso, N2O, e o metano, né, o CH4. E nesses gases, nós somos taxados de ser, nós da agricultura somos taxados, né, e principalmente eles, os ruminantes, são taxados de serem poluidores, emissores de gases para a atmosfera. Bom, o que esses gases fazem? Eles são, aqui tem eles e o comprimento de onda e a absortividade. Vocês podem ver aqui, ó, o vapor d'água, né? Comprimentos de ondas maiores aqui, ele também é capaz de interceptar. Então, ele não deixa essa radiação de onda longa que foi emitida pela superfície sair de volta, né? Sair da atmosfera e, consequentemente, dar um balanço de onda longa maior, né? Positivo. E isso aumenta a temperatura. Aqui está o CO2, veja que ele intercepta, né? Ele absorve principalmente ondas longas, que é do comprimento de onda da atmosfera. Bom, e de fato, né? Produto da fermentação ruminal, ou seja, o animal come o pasto. O pasto é basicamente carbono, né? Celulose, né? Ligação de carbono, 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 em diferentes formas. O produto, né, o resíduo, o resultado de degradação desse carbono, né, pelas bactérias ambientais, o produto lá é CO2 e CH4. E existem algumas bactérias que são redutoras e acabam transformando CO2 em CH4 no ambiente ruminal. Então, o animal, por um resultado da fermentação, ele eructa, ele expele via narina esse gás formado no ambiente ruminal e de 30% a 40% desse gás é CH4 e de 60% a 70% é CO2. São dois gases que têm ação sobre o efeito estufa, tá? Se aumentar a concentração, pode aumentar a temperatura na Terra. E é isso que vem se falando sobre o aquecimento global. Então, os animais são taxados, né, de ser contribuidores para a poluição. É lógico que isso depende de quanto o animal emite de gás. Tem várias pesquisas sendo feitas sobre isso, né? Dos dois lados, os lados que defendem o animal e os lados que não defendem o animal, para saber o quão representativo é, né, da população bovina mundial, o quanto de contribuição eles têm nesse sistema. Não é esse o meu objetivo aqui, né? A gente sabe que um animal, quanto melhor alimentado for, quanto melhor for o manejo de pastagem, quanto maior for o ganho de peso dele, menor é a emissão de gás por unidade de carne produzida, né? Logicamente, se eles têm desempenho muito baixo, ele está só emitindo gás e não está produzindo praticamente nada. Então, a gente tem que realmente manejar bem os sistemas para que isso ocorra. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é que sistemas como esses, né, mal manejados, né, eles colapsam, ou seja, a quantidade de carbono que a pastagem consegue fixar, sequestrar, ou seja, a pastagem faz fotossíntese. Fotossíntese
nada mais é que pegar CO2 do ar e fixar em outra molécula de carbono, então está sequestrando o carbono do ar. A quantidade de carbono sequestrada em pastagens mal manejadas, pastagens já em estados, entre aspas, de degradação, é de 0,1 megagrama de equivalente CO2 por hectare ano. E a quantidade emitida pelos animais é de 1,18, né, megagrama em equivalente CO2 por hectare ano. Isso quer dizer que eu tenho um balanço entre a emissão dos animais e o sequestro das pastagens em torno de menos 0,4 megagrama equivalente carbono por hectare ano. Ok, mas é que tem como melhorar, né? Melhorar o potencial produtivo da pastagem, vocês podem ver aqui, ó, eu melhorar o desempenho dos animais e, consequentemente, eu faço mais fotossíntese, eu assimilo mais carbono do que eu emito. Como, professor? Assim, ó. Quando a pastagem é bem manejada, eu aumento a taxa de crescimento, ela sequestra 1,77 megagrama de equivalente CO2 por hectare ano, os animais seguem emitindo praticamente a mesma coisa e o meu balanço agora passa a ser positivo. Então é isso que nós precisamos. Nós precisamos de ambientes pastoris ou de componentes pastoris dentro dos sistemas agropecuários que, em vez de serem emissores, né, sejam sequestradores, ou seja, roubem carbono da atmosfera e coloquem ele no solo. Né? E aí nós estamos prestando um serviço para o ambiente, fazendo produção de alimentos. Então, esse é o foco, né, que vai ser conduzida a disciplina até o último dia. Esse é o objetivo que nós temos quando falamos de manejo de pasto. Olha, entrada, saída, interceptação de luz, né? Como é que eu privilegio tanto planta quanto animal. Vem aqui só mostrando um exemplo, que eu já falei isso aqui na aula passada, né? Eu deixando o azevém de 5 centímetros até 15, eu tenho maior produção de matéria seca por hectare dia. Sim, cresce mais em 15 centímetros do que em 5. Eu passo de 68 quilos de matéria seca produzidos por hectare por dia para 97 quilos de matéria seca por hectare por dia. O quanto produz de forragem por dia, simplesmente porque eu deixei 10 centímetros mais alto, aumenta em 30 quilos. Isso quer dizer que eu estou produzindo mais massa, mais folha, mais raiz, e aí eu posso ter uma pastagem que pega carbono do ar, mesmo aquele que o animal que está em cima, que está produzindo em função da fermentação, eu consigo colocar ele no solo. Então, precisamos desse manejo para fazer isso, né? E o que será que acontece, né? Se eu tenho um pasto bem manejado, que nem esse que vocês estão vendo, se eu tenho uma árvore crescendo aqui, ó, fazendo fotossíntese, assimilando carbono também, né? E esse aqui já é, né, um sistema integrado de produção, aqui no caso, produção de leite. Mas isso, gente, é o assunto da próxima aula que vocês vão ter, né, com o professor Aníbal na semana